E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como lidar com a solidão. Como é isso para você? Você, quando está na sua própria companhia, você se sente à vontade, você se sente bem? É sobre isso a conversa de hoje. E está aqui comigo o nosso querido Vinícius Lopes. Se apresenta aí pra gente, Vinícius. Olá pessoal, então eu estou aqui novamente, né? Eu sou terapeuta renascidor, trabalho com meditações, sou professor de yoga e também com dinâmicas em grupo e principalmente também com esse tema que é lidar com as nossas emoções, que eu acho que tem a ver também com essa sensação da solidão. Então espero poder contribuir com vocês. Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que falam que se sentem muito sozinhas e mesmo tendo muita gente naquele ambiente, elas experimentam um mal-estar muito grande. Algumas pessoas que ainda estão com alguns resíduos da pandemia, do isolamento. E eu te pergunto, Vinícius, o que acontece que a pessoa às vezes se sente tão mal quando ela experimenta esse sentimento de solidão, quando ela está sozinha com ela? O que acontece com a pessoa? Sim, primeiro pode ser um momento muito desafiador, né, para as pessoas que vivem isso, e é importante a gente entender também que cada pessoa pode reagir de uma forma diferente, mas o que precisa ficar claro, né, é que a questão não é ela estar sozinha, porque a gente pode estar sozinho e bem, e pode estar sozinho e sofrendo. A questão é o que está acontecendo no mundo interno dela. E no nosso mundo interno a gente pode vivenciar neste momento, né, de solidão algumas emoções, a gente pode vivenciar também um diálogo interno, e isso tudo gera essa experiência de estar sozinho, né, como se fosse negativa. Então é preciso ser olhado, né, cada questão, cada pessoa, o que está por trás disso, né? Pode acontecer de uma pessoa que tem autoestima muito frágil ou que está carregando emoções de mágoa, ressentimento, algum sentimento que esteja pesando, que seja tóxico. Pode acontecer dela ter mais dificuldade de estar com ela mesma nesse sentido? Sim, na verdade o que muitas vezes acontece é que quando a gente está sozinho, esses sentimentos que já estão dentro de nós, eles ficam mais perceptíveis. E por isso que é difícil, muitas vezes, a gente estar a sós com a gente. E a gente tem uma sensação como se a gente estivesse com outro e isso fosse acabar, né? Como se a gente estivesse na presença de outras pessoas. Mas o que acontece é que a gente encontra uma certa distração momentânea e depois essas sensações elas vão vir à tona novamente e pode ser projetada também nas nossas relações, na nossa forma de lidar com o outro. Então eu entendo que a solidão em si, né, a gente estar só não é a grande questão, é o que a gente está carregando dentro da gente, e muitas vezes isso pode ter alguma raiz aí na nossa infância, algo que aconteceu e faz com que isso seja difícil. Sim, às vezes a pessoa ela cria tantos medos, né? Carrega tanta dor, e quando ela está sozinha parece que isso vai se aflorando mais, né? Quando você falou que às vezes a gente busca uma forma de se distrair, eu acredito que tem muito disso. Algumas pessoas criam até uma certa compulsão, elas ficam sozinhas, mas na realidade elas enquanto estão a sós com elas estão com a mente ocupada, né? Ficam nas redes sociais, ficam no telefone, ficam diante da TV. Isso também é um processo de distração, é uma fuga, né? Uma forma de fugir, de se olhar, né? Uma reflexão legal da gente fazer é a gente observar assim, que o problema da solidão não é a pessoa estar sozinha, mas ela está na companhia dela mesma. Ela está na companhia de alguns pensamentos. Ela está na companhia de algumas marcas que ela carrega sobre a vida dela. Sim. Então, eu
eu olho assim esse processo da solidão como se fosse assim, nós estamos também acompanhados de alguns personagens que são pessoas que já passaram na nossa vida e também estão dentro de nós. Então, por exemplo, se eu tive uma relação assim, onde na minha infância, sabe, meus pais se me condenavam muito por quem eu era, pelo que eu fazia, pode ser que quando eu estou sozinho, eu passo a me condenar também. Ou seja, você não está sozinho, você está acompanhado deste arquétipo que vive dentro de nós, né? E por isso que é muito importante a gente olhar para a nossa história, fazer as pazes, né? Que isso pode ser um caminho para que a gente possa se encontrar bem e aprender a lidar também, né? Com isso que se chama de solidão. Sim. Às vezes até a pessoa tem dificuldade de ficar com ela mesma porque ela não tem intimidade com ela. Né? Pode acontecer assim, parece um estranho, né? A pessoa, às vezes até para se olhar no espelho, ela já se olha criticando, ela não procura perceber qual é o ser que está ali atrás daquele olhar, né? Não tem aquela forma de se acolher. E isso que você falou é muito interessante, porque eu trabalho com pais, né, às vezes, com mães, e é muito comum, às vezes, mentalmente, a gente entende e a gente perdoa, né, uma criança que apanhou muito, ou teve um pai muito rígido, ou sentiu a rejeição ou abandono. Às vezes é muito comum, ela entende, né, a mamãe precisava trabalhar, papai e tal, mas ela começa a reproduzir esse comportamento com ela mesma. Ou seja, eu perdoo o que eu apanhei, eu perdoo as críticas, tá tudo bem mentalmente, mas eu continuo me criticando, às vezes me batendo e às vezes me ignorando. Então o processo de autoconhecimento pode ajudar muito nisso, né? Sim, e entender o seguinte, né? Qual é a sensação que faz estar sozinho ser ruim? Geralmente tem uma sensação associada ali, que pode ser algo no sentido assim de um abandono. Então, a questão não é estar sozinho, a questão é você estar sozinho e se sentir abandonado. Porque se você está sozinho e você se sente muito bem acompanhado com você mesmo, estar sozinho não é mais um problema, né? Então, essa sensação do abandono que pode estar fazendo isso ser difícil. Sim. E aí, essas sensações que a gente sente, muitas vezes tem uma relação com a nossa criança interior, que é aquele aspecto em nós que sente as nossas emoções, né? Aquele aspecto que existe dentro de nós que está em contato com aquilo, com as nossas emoções, com aquilo que a gente sente. E aí uma reflexão que a gente precisa fazer também, por exemplo, às vezes a pessoa está sozinha e ela sente uma tristeza, pode ser também. E aí, olha o que pode acontecer. Pode ser que quando ela se sentia triste, na infância dela, ela não era acolhida, né? De repente aquilo era visto como algo muito ruim, então ela se sentia abandonada. Uhum. Ou então os pais delas, de repente, assim, não via aquilo de uma forma positiva, boa e reprimia aquilo. E o que acontece? Às vezes, né, a gente vê uma outra pessoa chorando, vê uma criança chorando, e normalmente o que a gente quer fazer quando alguém está assim, está triste, a gente quer acolher. Uhum. Né? A gente quer chegar lá assim, se você vê uma criança chorando, naturalmente o que você quer fazer é dar um abraço, um acolhimento para ela. E às vezes a gente não faz isso com a gente, né? Sim. A gente fica triste, mas ao invés da gente se acolher, a gente se condena. E aí o que acontece? Essa criança vai se sentindo abandonada. Então muitas vezes o sozinho se torna ruim porque ele ativa esses gatilhos dentro de nós, que existe dentro de nós, né? Sim. E uma coisa que talvez pode ser útil é a gente começar a desenvolver essa autocompaixão, essa autoestima, perceber quais os sentimentos que estão alojados aí e qual o impacto que eles estão tendo na nossa vida, porque a pessoa vai perdendo o brilho nos olhos, ela vai perdendo a motivação de vida e ela não percebe que tem uma narrativa mental, tem uma conversa que ela tem com ela quase que constante, de se colocar para baixo, de se invalidar.
E o amor próprio, a autoestima para mim ela é tudo, porque caso contrário eu não consigo também amar o outro a não ser com aquela intenção que o outro me deu o amor que nem eu estou conseguindo me dar, né? Então tem uma grande possibilidade da gente se tornar vítima ou refém de um relacionamento quando a pessoa não está bem, né, com ela. Sim, tudo começa, né, assim, dentro de nós, como a gente está se sentindo, porque se você não está bem, né, com você, para onde você for, você vai estar levando isso que está mal resolvido, né, para os lugares aonde você for. Tem alguma dica, assim, alguma sugestão que a gente pudesse dar para a pessoa que está nos assistindo, que o que é mais comum, a pessoa chega em casa, né, quando ela não se conecta com ela mesma, ela começa a ligar tudo que liga a televisão, nós mulheres, liga a televisão, liga a máquina de lavar, liga o fogão, liga, como uma forma de não parar para respirar e para se perceber como é que eu estou chegando em casa, quais as emoções que estão aí. E às vezes ela vai cansada, dorme e vai vivendo num automático sem criar um espaço para ela se perceber, para ela se olhar, principalmente se olhar com amorosidade, com acolhimento. Eu vejo muitas pessoas que às vezes quando falam que tem uma festa, ela vai, fica e às vezes bebe e tal, como se aquilo fosse preencher, né, esse vazio, essa solidão. E o que a gente poderia sugerir, né, que dicas a gente poderia deixar, se é que tem alguma, para a pessoa aprender a se fazer companhia, a minimizar pelo menos esse vazio, né, esse espaço em que ela não consegue conectar com ela mesma? Sim. Eu acho que um bom começo é você olhar isso assim como a sua criança interior, né? Esse momento que você se sente sozinha, você olhar como se tivesse uma criança aí dentro. E olhando para essa criança, você se perguntar assim, o que realmente ela precisa nesse momento? E aí você talvez se dê conta que às vezes a forma de conversar com você mesmo, né, pode ser diferente, um diálogo mais de acolhimento ao invés de você ficar se cobrando. Você fazer coisas também que você goste, sozinho também. Aprender a você fazer companhia, sabe? Desfrutar da sua própria companhia. E aí você pode começar por aquilo que você sente que é mais divertido, né? Neste primeiro momento, né? Para você encontrar esse prazer com você mesmo, sabe? De você estar com você. Porque isso não é só uma questão assim de você conseguir viver bem com você. Você conseguir viver bem com você sozinho é o passo para você conseguir viver bem com o outro. Porque tudo que a gente relaciona com o outro, né, a forma como a gente se relaciona com o outro é como a gente está se sentindo por dentro. E se você não está bem, você vai levar isso que está mal resolvido para suas relações. E vai cobrar do outro que ele seja alguém que preencha isso que você não está se dando. Então, é um caminho também, não só para você viver bem com você, mas para você viver bem com o outro também. Uma brincadeira que eu gosto de fazer quando eu estou ministrando o workshop Gestão de Emoções e Autoestima é falar para a pessoa imaginar que chegou uma pessoa muito especial na casa dela agora. Imagina que aí, onde você está agora, chegou alguém muito especial. Quando a gente recebe alguém especial na nossa casa, o que a gente faz? A gente esconde as bagunças, a gente procura saber o que essa pessoa gosta de comer, a gente prepara alguma coisa para essa pessoa. Eu conheço pessoas que tá aí, dorme na minha cama, fica à vontade, a casa é sua. Mas quando é pra gente mesmo, às vezes a gente fala assim, não vou nem mexer com comida, eu tô sozinha mesmo. Nem vou mexer com nada. Ou seja, eu comigo não preciso de nada, nem esquenta que eu como frio. E uma coisa que eu posso começar a imaginar, e é uma brincadeira que eu faço de vez em quando, é imaginar que eu tenho uma amiga para cuidar e essa amiga sou eu mesma. Então de vez em quando eu pergunto para ela, né, como o Vinícius falou, qual é a necessidade aí que não foi preenchida, né? O que a minha amiga gostaria de fazer? Às vezes eu faço isso, eu vou lá no espelho, olho pra mim, falo, uau, você tá aí, você tá firme, você tá bem. E o que eu poderia fazer para você ser mais feliz?
E às vezes me vem umas ideias assim, para um pouquinho, respira, ouve uma música, ou liga para alguém, mas assim, não aquele ligar para trabalho, né? Às vezes alguém que é especial para falar que aquela pessoa também, né, é uma pessoa querida. Eu começo a fazer alguma coisa que deixa o meu coração mais feliz. Então é um exemplo, né? Não sei se você nota que às vezes a gente tem um cuidado maior com o outro. Sim. E com certo esforço até, né, já ter fulano e tal, e com a gente mesmo, às vezes a gente se trata com casca e tudo. Sim, é muito comum, né? E a gente cuidar bem da gente é essencial, né? Pra gente conseguir até cuidar bem do outro. Sim, embora tenha feridas emocionais que a gente às vezes carrega desde a infância ou até desde a vida uterina, né? Na PNL a gente aprende a reprogramar tudo isso e a curar algumas feridas. Mas eu sei que existem algumas feridas que elas requerem um cuidado maior. E eu sei também que você trabalha com uma técnica que ajuda a limpar isso, né? Que tudo que eu não expresso na vida fica reprimido aqui. E existem algumas memórias emocionais que tendem a ficar mais fortes quando a gente está sozinho com a gente. E isso o renascimento ajuda também muito, né? A pessoa se conectar com ela de uma forma mais amorosa, né? Sim, então assim, como a gente vem falando da solidão, quando nós estamos sós, nós ficamos mais sensíveis para aquilo que a gente está sentindo, porque quando a gente está acompanhado em outro lugar, é como se a gente ficasse o tempo todo distraído olhando para fora, né? E não é que aquilo está resolvendo o problema, aquilo está nos distraindo muitas vezes. Sim. E dentro de nós, a gente carrega as nossas memórias emocionais, que vêm de lá da nossa infância, que são as experiências que a gente passou na nossa vida, em que a gente vivenciou algo e aquilo, né, de certa forma despertou em nós algumas emoções e a gente reprimiu essas emoções. Por algum motivo a gente não pode se expressar verdadeiramente quem a gente é, por algum motivo a gente precisou reprimir isso no corpo, né? Na intenção de ser aceito naquele local, naquele ambiente, ser amado. E o que acontece é que essas memórias emocionais do nosso corpo, elas vão deixando a vida um pouco pesada e faz com que, quando a gente esteja sozinho também, a gente não se sinta bem, né? A gente sente assim como se tivesse assim algumas emoções aqui dentro, como se a gente não conseguisse ficar com a gente mesmo. E o renascimento é uma das ferramentas que nos ajuda a entrar em contato com essas memórias emocionais, que funciona através de uma respiração. E através dessa respiração, você libera essas memórias emocionais, né? E integra aquilo que precisa ser integrado, trazendo mais leveza na vida e uma forma de se relacionar também consigo mesmo e com o outro. Às vezes o renascimento, eu que adoro também fazer sessões, faço inclusive sessões com ele, sessões individuais, né? Além disso tem um retiro, né? Que na natureza parece que ajuda mais ainda a gente criar essa conexão com a gente. Eu costumo falar que o renascimento é igual uma britadeira, assim. Ele vai, enquanto você respira, quando você vai fazendo sessões, você vai em camadas que conscientemente a gente não vai. E a gente ultrapassa, né, todas essas memórias de uma forma que a gente vai conectando com um espaço muito seguro para a gente ser a gente mesmo. E é incrível, às vezes depois de uma sessão você vê os olhinhos da pessoa brilhando, né, a pessoa se sentindo bem. Eu acredito muito também nessa ferramenta, já trabalhei com isso há uns anos atrás e fico feliz de você poder contribuir com muita gente, tirando esse peso da mochila de vida, né? E trazendo a pessoa para o momento presente, né? Para o agora, que é o que realmente importa, né? Isso aí, né? Deixa o seu contato aí pra gente. Então, para acompanhar os meus trabalhos, eu peço que você entre no meu Instagram, que é viniciusc.lopes, é onde eu costumo compartilhar nesse momento, né? A maior parte dos meus trabalhos lá, tá bem? Isso. E fica assim, a gente pode conversar outras vezes mais, porque o que não falta é conteúdo. Eu agradeço você por estar conosco
E se você ainda não assinou esse canal, faça isso, porque dessa forma mais e mais pessoas podem ouvir esse conteúdo e quem sabe isso pode ajudar algumas pessoas a lidar melhor, não só com a solidão, mas também com as suas questões internas. E ativa também o sininho para que você seja comunicado, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gratidão.